Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, verso 28. Instruções para seres humanos civilizados. Repitam, por favor. Shatvarga, Shatvarga, Samyama, Samyama, Ekanta, Ekanta, Sarva, Sarva, Niyama, Niyama, Chodana, Chodana, Tatantaha, Tatantaha, Yadi, Yadi, No, Yogan, Yogam, Avaheyu, Avaheyu, Shrama, Shrama, Avaha, Avaha, Sadvarga Samyamai Kanta Sarvaniya Chodana Tadanta Yadi No Yogam Avaheyu Shramavaha. Shatvarga, os 6 elementos, a saber, os 5 sentidos funcionais e a mente. Samyamai Kanta, a meta última de subjugar. Sarva, todas essas atividades. Niyama Chodana, os princípios reguladores que também se destinam a controlar os sentidos e a mente. Tatanta, a meta última dessas atividades. Yadi, se, no, não. Yogan, elo positivo com o Supremo. Avaheyu, levaram ao. Shramavaha, um desperdício de tempo e esforço. A tradução é a seguinte: as cerimônias ritualísticas, os princípios reguladores, as austeridades e a prática de yoga prestam-se todos ao controle dos sentidos e da mente. Mas, mesmo que alguém seja capaz de controlar os sentidos e a mente, se ele depois não passa a meditar no Senhor Supremo, todas essas atividades são mero esforço vão. Repita, por favor. As cerimônias ritualísticas, os princípios reguladores, as austeridades, e a prática de yoga, prestam-se todos ao controle dos sentidos e da mente. Mas, mesmo que alguém seja capaz de controlar os sentidos e a mente, se ele depois não passa a meditar no Senhor Supremo, todas essas atividades são mero esforço vão. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Poder-se-ia argumentar que alguém consegue alcançar a meta última da vida, compreender a super-alma, praticando o sistema de yoga e as atividades ritualísticas de acordo com os princípios védicos, sem que ele precise ter firme devoção ao mestre espiritual. No entanto, o que acontece de fato é que, através da prática de yoga, a pessoa deve chegar à plataforma em que medita na Suprema Personalidade de Deus. Como se afirma nas Escrituras, Dhyana Vastita Tadgatena Manasa Pashyantyam Yoginaha. Uma pessoa em meditação atinge a perfeição da prática de yoga quando consegue ver a Suprema Personalidade de Deus. Através de várias práticas, pode-se chegar ao ponto de controlar os sentidos, mas o simples controle dos sentidos não fornece a ninguém uma conclusão substancial. Entretanto, através de firme fé no Mestre Espiritual e na Suprema Personalidade de Deus, a pessoa não apenas controla os sentidos, mas também compreende o Senhor Supremo. Yasyadeve parabhaktir yathadeve tatha gurau tasyaite katita hyartaha prakashante mahatmana. Somente aquelas grandes almas que têm fé inabalável no Senhor e no Mestre Espiritual é que todos os significados do conhecimento védico são automaticamente revelados. Shvetashvatar Upanishad. Segundo outras 2 afirmações, Tushayam Sarvabhutatma Guru Shushru
Shaya e Tarantyanjo Bhavarnavam, pelo simples fato de prestar serviço ao mestre espiritual, a pessoa cruza o oceano de ignorância e retorna ao lar, retorna ao Supremo. Então, pouco a pouco, ela vê o Senhor Supremo face a face e goza da vida em associação com o Senhor. A meta última da yoga consiste em o yogi entrar em contato com a Suprema Personalidade de Deus. Enquanto ele não atingir este ponto, sua presumível prática de yoga não passará de esforço infrutífero. O tema aqui é a superioridade de Bhakti sobre Karma, Jnana e Yoga. Esses sistemas são populares e são convincentes. É muito importante que a sociedade se organize de acordo com as atividades fruitivas. Uma sociedade que não tem um planejamento adequado para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos é mal administrada. Um povo que não é conduzido à prosperidade, à melhoria da sua educação, da sua produtividade, da sua relação com o meio ambiente, da sua relação com os animais, da sua relação com os diferentes povos, dentro do seu próprio povo, do seu próprio grupo comunitário, com as pessoas de diferentes faixas etárias, como crianças, idosos, etc., são incivilizados. E as atividades fruitivas forçam o indivíduo a se preocupar pelo outro, a se preocupar por si mesmo. Então as atividades fruitivas são muito convincentes e são muito benéficas para o desenvolvimento da sociedade. Da mesma forma, o conhecimento transcendental, as austeridades que uma pessoa deve fazer para adquirir conhecimento transcendental. Não é fácil adquirir conhecimento transcendental. É preciso se submeter à autoridade. Primeira coisa. E é preciso chegar a se submeter à autoridade e então ouvir o conhecimento e receber a disciplina que esse conhecimento vai se desenvolver. Você tem que estudar tantas horas por dia, você tem que memorizar tantos versos por dia, você tem que fazer tal exame para mostrar que você realmente sabe. Agora você tem que praticar tal austeridade, agora você tem que praticar tal meditação, agora você tem que fazer tanto de caridade, agora você tem que fazer mauna, silêncio. Então, o processo de adquirir conhecimento é muito forte e muito importante, porque a pessoa controla os sentidos e controla a mente. É muito importante para um indivíduo controlar a sua própria mente e controlar seus sentidos. Uma pessoa que tem os sentidos descontrolados, que não pode parar de contemplar, que não pode parar de ouvir o mundo material, os chamamentos do mundo material, que não pode parar de se encantar pelos aromas do mundo material, cuja língua é sempre descontrolada e está ansiando por sabores o tempo inteiro, ansiando por experiências. Esse indivíduo, além de se tornar bastante antissocial, fazer amigos e inimigos, está propenso a brigas e grupismos, etc. Esse indivíduo tende à sua própria frustração, porque os sentidos nunca se satisfazem completamente. A luxúria que comanda a satisfação dos sentidos nunca aceita que a satisfação dos sentidos é suficiente para ela. Então ela estimula o indivíduo para ir para outra área de experiência sensorial. Tudo bem, você não aguenta mais comer doce? Então tudo bem, agora eu vou lhe dar outro tipo de prazer. Venha, vou lhe dar outro tipo de prazer. A luxúria faz o indivíduo procurar por isso.
a luxúria, que é a ansiedade por obter prazer material. Essa luxúria seria como Kama Laulya, que é a ansiedade, o desejo intenso de desfrutar. Essa Kama Laulya tem que ser substituído por Krishna Laulya, né? Quando nós aprendemos no processo disciplinar, nós transformamos a luxúria em amor. Nós transformamos a luxúria, que é para a gratificação dos nossos sentidos, na atividade que gratifica os sentidos de Krishna, no projeto de Krishna, no plano de Krishna. Essa é a transformação de Kama Laulya em Krishna Laulya. Essa ansiedade, a gente não vai deixar de ser ansioso, de fazer planos, de produzir um projeto de vida, um projeto para adquirir prosperidade, etc. Mas isso é feito para Krishna. Então, por isso é tão importante o conhecimento transcendental, que diz o que deve fazer e o que não deve fazer. Uma das mais importantes funções do conhecimento transcendental é estabelecer a ética, aquilo que deve ser feito e que não deve ser feito. E a etiqueta, como deve ser feito e como não deve ser feito. Não é que tudo tem que ser feito de qualquer jeito. Tem pessoas que não se preocupam em transformar-se a si mesmo. Elas se aceitam como são, querem que todos as aceitem como elas são e se impõem dentro do meio ambiente como elas são e defendem esse ponto de vista e lutam para serem aceitas o tempo inteiro. Essas pessoas não passam das plataformas iniciais de autorrealização como autoestima. Elas precisam disso para ser valorizadas, para se sentir bem. Elas não se satisfazem internamente. Então, por isso é tão importante o conhecimento transcendental para o controle dos sentidos e da mente. Através do processo de Jnana, como aqui está subentendido, que está se falando disso aqui, não está explícito, mas descreve as atividades de Jnana. E Yoga também. A pessoa adquirir leveza e poderes místicos. A pessoa adquirir leveza e se tornar carismática. Yoga visa o carisma. Yoga visa a pessoa fazer a diferença no mundo material, se diferenciar por sua sabedoria, por sua capacidade de se entregar aos outros, de falar, por sua capacidade praticamente mística de resolver as pelejas da vida, as dificuldades da vida. Yoga torna o indivíduo um místico bem-sucedido, cheio de poderes. Basta ele falar para que todos calarem a boca para escutar. Basta ele tomar uma certa atitude para todos aceitarem aquilo como definitivo, como correto, etc. Yoga traz isso, mas o processo de chegar a esse ponto é muito austero. É muito austero. Tem que se submeter a uma disciplina muito rígida. Então, mas o indivíduo que conhece chega ao ponto ideal. E aqui está valorizando tudo isso. Está valorizando as conquistas de karma, as conquistas de jnana, as conquistas de yoga. Esse texto não desvaloriza ou não menospreza assim infantilmente, somente porque essas coisas não são tão superiores quanto parecem. O texto aqui não menospreza. O texto reconhece o valor, mas diz, tem algo superior. E o que é superior? O superior, de acordo com esse texto, é meditar na pessoa suprema. É levar toda a sua capacidade de discernimento para a pessoa suprema. E até se propor, na meditação é assim, se propor a ultrapassar os limites do próprio discernimento e abrir todo o seu campo sutil, formado pelo corpo sutil,
para interagir com as sutilezas da existência etérea. Isso é meditação. Não é um processo exclusivamente interior dela, limitado àquela disciplina rígida do corpo material, mas não, do corpo material grosseiro. Ela vai para o corpo material sutil e ela abre o corpo material sutil para se relacionar com as sutilezas que pairam e são perceptíveis unicamente no campo sutil da existência, que normalmente a gente não tem acesso. Normalmente a gente não tem acesso ao astral, como a gente fala, às sutilezas que pairam. Normalmente nós somos tão grosseiros, só queremos comer bem, melhor, cada vez mais, fazer festa, oba-oba, balada. A gente está nessa muito física, muito corpórea, grosseira. Mas tem a corpórea sutil. Então a meditação leva o indivíduo a esse nível, ainda é corpóreo, é corpóreo sutil. E quando ela medita, e o objeto de meditação não é a satisfação dos sentidos, não é a unidade com a pessoa suprema, não é a unidade com a energia impessoal da pessoa suprema, é a própria pessoa suprema. Qual o resultado? Aqui Prabhupada explica que a pessoa é transferida para o mundo espiritual e faz parte das atividades variadas da pessoa suprema, desfruta com a pessoa suprema no mundo espiritual. Esse é o resultado da meditação na pessoa suprema. Porém, antes dessa meditação, existe de fato o controle dos sentidos. Por isso, na nossa linha, na linha de Bhakti, tudo começa com sadhana Bhakti. Na nossa linguagem, na linguagem da ISKCON, sadhana significa Mangalarti, geralmente, né? Mas sadhana não é só isso. Não é só acordar cedo e estar presente no templo. E às vezes a gente observa, né, que quem vai muito ao programa espiritual de manhã, ou quase sempre ou nunca falta, se sente muito poderoso porque se compara com aqueles que ficam dormindo, que não vão, etc. Mas isso é um tipo de informação equivocada. Primeiro que não é comparativo o processo de yoga. Você não é avançado porque tem pessoas menos avançadas perto de você. Você pode ser até mais avançado do que algumas pessoas, porém o seu avanço é insignificante. A história que revela isso é a história de Brahma visitando o Senhor Vishnu. É uma história conhecida, todos sabem, mesmo o devoto mais novo ouve logo sobre isso, porque aí nós, na nossa educação, sempre nos preocupamos com o orgulho. Então já ensinamos logo essa historinha, porque essa historinha está muito relacionada com o orgulho. Mas o Senhor Brahma de 4 cabeças tentou visitar o Senhor Vishnu e quando chegou lá foi barrado na portaria. E ele não sabia hipnotizar para poder passar pela portaria sem ser visto, né, como certas pessoas costumam hipnotizar os porteiros. Então ele disse: como que você não sabe quem sou eu? Quando o porteiro perguntou: quem é você? Por favor, o seu nome, senhor? E ele disse: Brahma. Brahma de 4 cabeças. Aí não, Brahma. Aí vai lá e o senhor, entendendo tudo isso, pergunta qual Brahma? Brahma. Aí ele volta e diz assim: o senhor pode dizer qual Brahma? O número da matrícula? Aí ele disse: 4. O Brahma de 4 cabeças. Como? Está perguntando. Aí o porteiro voltou e falou assim: diga a ele que entre. Enquanto, nesse ínterim, Vishnu manda chamar todos os outros Brahmas que tinham muitas outras cabeças. E todos eles vieram com as suas cabeças ornadas com o capacete, né? o elmo que protege a cabeça de uma massa do inimigo. Então, ele veio, aí todos vieram. Então ele veio na frente, entrou e foi prestar reverência com suas 4 cabeças e de repente todos os outros vieram e também prestaram reverência batendo a cabeça no chão. E fez aquele estrondo. E ele levantou, em vez de olhar para o Senhor, já olhou para trás, com seus 8 olhos, para ver quem era. E quando ele viu uma quantidade enorme de Brahmas, cheio de cabeça. Ele era o Brahma que tinha menos cabeça.
Essa história é bem interessante, bem explorada nos nossos templos, né? Nas nossas comunidades. Bom, então, não é comparativo. Nosso avanço espiritual não é comparado com o de outra pessoa. Sadhana Bhakti não se limita a conseguir a fazer a ginástica de acordar e vir ao templo pela manhã, mas a todo o processo de meditação durante o dia. Todo o processo, acordar cedo, vir, prestar reverência, glorificar o Mestre Espiritual, glorificar o Senhor Supremo, adorar a Tulasi Devi, escutar submissamente o texto do Srimad Bhagavatam, assimilar o texto do Srimad Bhagavatam, cantar japa adequadamente, no número certo, da maneira certa, evitando as 10 ofensas, e oferecer os alimentos que vai comer durante o dia, oferecer o trabalho antes de sair, antes de entrar no local de trabalho, oferecer o trabalho, oferecer os resultados de suas atividades. Isso é sadhana bhakti, estar com a mente inundada com a beleza da deidade, com o cheiro do incenso que foi oferecido à deidade, com o cheiro da flor que foi oferecida à deidade, que ele cheirou. Isso é sadhana. Não é só chegar, bater ponto e está resolvido. Eu fui para o Mangala, eu assisti a aula. Não é só isso, é entrar profundo. Isso é o objetivo do sadhana, é fazer isso. Agora, o objetivo verdadeiro do sadhana é sadhya. Revela um objeto sob o ponto de vista filosófico, né? Não um objeto sob o ponto de vista do diálogo depreciativo, mas revela o objeto do sadhana, quem deve ser realizado através do sadhana, o que devemos realizar através do sadhana. Isso se chama sadhya. O sadhya do sadhana Vaishnava é a suprema personalidade de Deus. O objetivo é Krishna Prema Bhakti, é desenvolver amor puro por Krishna. Então todas as atividades que realizamos, que são sadhana Bhakti, devem visar desenvolver amor puro por Krishna. Por isso, se a primeira ofensa se refere ao relacionamento humano, o relacionamento. Então, vamos ter cuidado com o relacionamento humano. Isso é o que a primeira ofensa diz. Vamos ter cuidado. Nós estamos numa equipe. Nossa equipe é voltada para a conquista do serviço devocional. E já tem pessoas ocupadas nesse serviço devocional. Vamos evitar de julgar, de ter inveja, de blasfemar essas pessoas que já estão ocupadas na propagação dos santos nomes do Senhor, na conquista do objetivo da nossa equipe. Então, a pessoa está entrando na equipe e está lembrando disso. Então, ela se preocupa com o relacionamento, como se relacionar com o outro, de maneira a apreciar as virtudes dos outros, de maneira que, quando precisa falar com o outro, dá um feedback sempre preocupado em identificar as virtudes da pessoa. E por aí vai, né? Então, essa é a preocupação do Bhakta. Cantar os santos nomes perfeitamente para desenvolver amor puro por Krishna. E chegar ao ponto que Prabhupada diz no significado, que é retornar ao mundo espiritual e gozar da vida em associação com o Senhor. Imagine o que é isso. Não ser pressionado pela luxúria, pelo desejo sexual. Imagine o que é estar livre do desejo sexual. Nós não temos essa experiência naturalmente. Mas com o processo da consciência de Krishna, nós desenvolvemos a capacidade de gozar na presença do Senhor e da associação com o Senhor Supremo, e esse gozo não é material, não é nada do que nós entendemos. Nada do que nós entendemos. E muito menos do gozo sexual. É um nível de gozo que a gente não tem experiência. A gente tem aqui fagulhas de experiência na associação dos devotos, e quando saímos da associação dos devotos, que percebemos a falta que nos faz. Mas aqui está se falando de uma experiência de desfrute que nós não temos naturalmente. Então esse é o texto aqui.
esse é o texto aqui, a superioridade de Bhakti é apresentada para que todos nós possamos estar firmemente situados no processo de Bhakti e que possamos deliberar, tomar a decisão, fazer a escolha de não misturar no nosso processo de Bhakti nem Karma, nem Jnana, nem Yoga. Essa é a ideia mesmo, né? Rupa Goswami nos aconselha isso no seu Bhakti Rasamrita Sindhu. Ele diz: Anyabhilashita shunyam, Jnana Karma Dhyanavritam. Nem Jnana, nem Karma. Nada de conhecimento a respeito, nada de se limitar a Jnana, ao conhecimento, a adquirir conhecimento teórico. Nem tampouco as atividades fruitivas. Não pense que a inserção social, a inclusão social que está inserido dentro do sistema vai lhe trazer plena satisfação e plena realização. Se você quer Bhakti, você vai ter que se livrar dos prejuízos da inserção social. Então, Jnana Karma Dhyanavritam Anukulena Krishnanu. Para desenvolver isso, Shrilanam Bhakti Uttama. Assim você pode realmente alcançar Bhakti, Uttama Bhakti, que é Bhakti Supremo. Quando você escolhe, decide, se posiciona para tirar do seu caminho de Bhakti, Karma, Jnana e até Yoga. Então aí, isso é Rupa Goswami, que está bem próximo de nós em termos de época, porque foi de coisa de 500 anos atrás, menos um pouquinho, e temos a oportunidade de ouvir de uma pessoa tão atualizada na nossa cultura sobre como podemos desenvolver Bhakti puro ainda nesse mundo. Obrigado pela atenção de vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.